No episódio anterior, falamos da família Kozlov de Chernobyl, que sofreu as consequências do maior acidente nuclear já registrado até hoje. Agora pegaremos um gancho na história do maior acidente radioativo no Brasil, envolvendo uma fonte com níveis extremos de radiação em Goiânia. Caso similar a Chernobyl, também envolvendo acidentes nucleares. Muita pessoa que fala que homem não chora, mas todo homem chora. Ele chora quando ele leva um tapa na cara, ele chora quando leva a decepção dessa e depois a exclusão. Você está no meio de um grupo, você sai dali e quando chega perto dos outros, o povo corre. O líquido azul que era lindo e que chamava a atenção daquelas pessoas deixou um rastro de destruição que até hoje contém marcas dolorosas. Nem o tempo pode apagar a dor e a tristeza das vítimas do Césio 137. Césio 137. Há 30 anos, gramas de césio se espalhava por vários setores de Goiânia, deixando um rastro de vítimas pelo caminho. O maior acidente radioativo em área urbana do planeta, que deixou sequelas não apenas na pele, mas também na alma de muitos goianos. De lá para cá, as vítimas desse pesadelo ainda lutam pelo reconhecimento e pela conservação da saúde. Eu só me sinto triste porque de uma forma ou de outra eu prejudiquei toda a minha família. Relato: o césio é angústia e trauma. Na época da contaminação, tive que ficar longe dos meus 4 filhos por mais de 2 meses, porque fui para o hospital do Rio de Janeiro. A saudade deles e o medo de morrer me dominava. Foi doloroso. 3 décadas se passaram e relembrar não me faz bem, apesar de achar necessário manter a memória viva. O relato é de Luísa Odege dos Santos, 61 anos atualmente, uma das vítimas diretas do acidente com o Césio 137 em Goiânia, no ano de 1987. Ela carrega no pescoço, nas mãos e no joelho a marca do brilho azul, que matou pessoas e destruiu uma cidade inteira. O acidente radiológico de Goiânia, amplamente conhecido como o acidente com o Césio 137, foi um grave episódio de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil. A contaminação teve início em 13 de setembro de 1987, quando um aparelho utilizado em radioterapias foi encontrado dentro de uma clínica abandonada, no centro de Goiânia. O instrumento foi encontrado por catadores de um ferro velho no local, que entenderam tratar-se de sucata.
foi desmontado e repassado para terceiros, gerando um rastro de contaminação, o qual afetou seriamente a saúde de centenas de pessoas. O acidente com o Césio 137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares, além de ser também considerado o maior incidente envolvendo uma fonte radioativa desde sempre. De rádio e televisão. Atenção para o top de 8 segundos. Informa-se descendo a rede nacional de rádio e televisão para transmitir a mensagem de Excelência do Presidente da República, José Sarney. Origem do acidente. O Radioterapia era um instituto privado, localizado na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia. O equipamento que gerou a contaminação na cidade entrou em funcionamento em 1971, tendo sido desativado em 1985, quando o instituto deixou de operar no endereço mencionado. Com a mudança de localização, o equipamento de radioterapia foi abandonado no interior das antigas instalações. A maior parte das edificações pertencentes à clínica foi demolida, mas algumas salas, inclusive aquela que se localizava o aparelho, foram mantidas em ruínas. Morte e destruição começam a operar naquele lugar. Foi no ferro velho de Devaí Ferreira que a cápsula de Césio foi aberta para o reaproveitamento do chumbo. O dono do ferro velho expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de Césio 137, um sal muito similar com o sal de cozinha, mas que emite um brilho azulado quando em local desprovido de luz. Devaí ficou encantado com o pó que emitia um brilho azul no escuro. Ele mostrou a descoberta para sua esposa Maria Gabriela, bem como distribuiu para familiares e amigos. O irmão de Devaí, Ivo Ferreira, levou um pouco de Césio para sua filha, Leide das Neves, que tocou na substância e ingeriu as partículas do Césio junto com o ovo cozido que sua mãe havia preparado para o jantar. Outro irmão de Devaí também teve contato direto com a substância. Pelo fato desse sal absorver a umidade do ar, ele facilmente adere à roupa, à pele e aos utensílios, podendo contaminar os alimentos e o organismo internamente. No dia 23 de outubro, morreram Leide e Maria Gabriela. Devaí Ferreira passou pelo tratamento de descontaminação no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, e morreu 7 anos depois. Tão logo expostas à presença do material radioativo, em algumas horas as pessoas começaram a desenvolver sintomas, náuseas, seguidas de tonturas com vômitos e diarreias. Alarmados, os familiares dos contaminados foram inicialmente a drogarias procurar auxílio. Alguns procuraram postos de saúde e foram encaminhados para hospitais. Os profissionais de saúde, observando os sintomas, pensaram tratar-se de algum tipo de doença contagiosa desconhecida. Medicando os doentes em conformidade com os sintomas descritos, Maria Gabriela desconfiou que aquele pó que emitia um brilho azul era o responsável pelos sintomas que ocorria na sua família. Ela e um empregado do ferro velho levaram a cápsula do Césio para a vigilância sanitária, que ainda permaneceu durante 2 dias abandonada sobre uma cadeira. Durante a entrevista com os médicos, a esposa do dono do ferro velho relatou para a junta médica que os vômitos e a diarreia se iniciaram depois que seu marido desmontou aquele aparelho estranho. O governo da época tentou minimizar o acidente escondendo dados da população, que
foi submetida a uma seleção no Estádio Olímpico de Pedro Ludovico. Os governantes da época escondiam a tragédia da população, que, aterrorizada, procurava por auxílio, dizendo ser apenas um vazamento de gás. Outra razão é que Goiânia sediava, na época, o GP Internacional de Motovelocidade, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, e o governador do estado, Henrique Santilo, não queria que o pânico fosse instalado nos estrangeiros. Consequências. Após o acidente, os imóveis em volta do acidente radiológico tiveram os valores reduzidos, pois quem morava na região queria sair daquele lugar. Mas o medo da população da existência de radiação no ar impedia a compra e construção de novas habitações, além da desvalorização dos imóveis. Por muito tempo, a população local passou por uma certa discriminação devido ao medo de passar a radiação para outras pessoas, dificultando o acesso aos serviços. Educação e viagens. Muitas lojas e o comércio que existia antes do acidente acabaram fechando ou mudando de endereço, sobrando alguns poucos comerciantes que ainda resistiam em continuar na região. Muitas casas foram esvaziadas e limpadores a vácuo foram usados para remover a poeira antes das superfícies serem examinadas para detecção de radioatividade. Para uma melhor identificação, foi usada uma mistura de ácido e tintas azuis. Telhados foram limpos a vácuo, mas 2 casas tiveram seus telhados removidos. Objetos como brinquedos, fotografias e utensílios domésticos foram considerados materiais de rejeito, que foi recolhido com a limpeza e foi transferido para o Parque Estadual Telmo Ortegal. Até hoje, todos os contaminados ainda desenvolvem enfermidades relativas à contaminação radioativa, fato este muitas vezes não noticiado pela mídia brasileira. No total, 1000 pessoas foram expostas aos efeitos do césio, muitas com contaminação corporal externa revertida ao tempo. Destas, 129 pessoas apresentaram contaminação corporal interna e externa concreta, vindo a desenvolver sintomas e foram apenas medicadas, porém 49 pessoas internadas, sendo que 21 precisaram sofrer tratamento intensivo. Destas, 4 não resistiram e acabaram morrendo. Somente no final dos anos 90, a região começou a passar uma imagem menos assustadora para os novos inquilinos, através de ações do município e do governo estadual para a revitalização da região, revalorizando as casas que estavam nas imediações do acidente. O líquido azul que era lindo e que chamava a atenção daquelas pessoas deixou um rastro de destruição que até hoje contém marcas dolorosas. Nem o tempo pode apagar a dor e a tristeza das vítimas do Césio 137. Obrigado pela companhia. A todos um grande abraço.